E a população de Colina comemora a decisão da Justiça que pede a saída de uma vereadora do cargo. Ela foi condenada em segunda instância por improbidade administrativa e deverá ficar fora da política por pelo menos 3 anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação em segunda instância da vereadora de Colina, Edinalva Posidônio de Souza, por improbidade administrativa. A decisão da comarca da cidade ainda determina a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 3 anos e proíbe a parlamentar de fazer qualquer tipo de contratação com o poder público. A sentença é resultado de uma investigação da promotoria que começou em 2016, durante a antiga legislatura. Nessa época, Edinalva era presidente. Ela convocou uma sessão extraordinária para tratar de um assunto envolvendo permuta de áreas verdes. Mas, de última hora, entrou na pauta um projeto polêmico para aumentar os subsídios do prefeito e dos vereadores. A matéria desrespeitou os prazos previstos no regimento interno da Câmara e lei orgânica do município. Uma matéria desse tipo só poderia entrar na pauta com 48 horas de antecedência. A Justiça entendeu que, pela simples quebra de um regimento interno e pautar uma matéria que não estava na ordem do dia, ela cometeu grave ofensa a princípio constitucional e infraconstitucional, e daí porque ela foi condenada perante a primeira e a segunda instância. É um caso novo e que abre o olho para o futuro dos administradores públicos. Essa integrante de um movimento popular de Colina mostra um requerimento com mais de 100 assinaturas pedindo a saída de Edinalva do cargo antes mesmo dessa decisão em segunda instância. O grupo ainda pediu a abertura de uma comissão processante para apurar o caso, mas não houve resposta do presidente da Câmara. Existe uma forma de governar populista, então há uma necessidade da manutenção de poder, do poder local, há um conchavo, a gente percebe isso na dança das cadeiras que ocorre dentro da própria mesa da Câmara. A Justiça manteve a anulação da sessão extraordinária que reajustou os salários dos vereadores. Os parlamentares, que hoje recebem quase R$6 mil, passariam a receber R$ 7.500. Um alívio para a pequena cidade de cerca de 19 mil habitantes. Só que a punição foi só para presidente da Câmara. Ao meu ver, está errado, porque deveria ter a punição, pelo menos a multa, para os outros vereadores também. O que pôs o projeto e os que votaram. Edinalva, que hoje ocupa a vice-presidente da Câmara, vai poder recorrer da decisão, mas desta vez fora do cargo. É um alerta vermelho. Se tentar quebrar regimento interno e pautar matéria não incluída na ordem do dia com antecedência, o presidente de Câmara vai tomar uma improbidade administrativa com base neste precedente judicial. Hoje o Brasil luta pelo fim da corrupção e hoje a gente tem uma vice-presidente que na época era presidente da Câmara também, que é ficha suja, condenada ficha suja, que não respeitou os anseios da população quando a gente pediu para baixar. E agora a gente espera que o presidente da Câmara tome uma atitude de afastá-la ou então tirá-la. Rafael Aguiar, de Colina, para o Jornal da Clube. Edinalva de Souza e a presidência da Câmara não se manifestaram. E agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações sobre esse assunto. Davi? André, nas ruas a população comemora a decisão da Justiça. Aqui ao meu lado está o cientista político Igor Lorenzato. Igor, o que essa condenação em segunda instância representa? Boa tarde. Boa tarde a todos. O crime de improbidade administrativa era um crime até então muito pouco levado a sério, né, no Brasil. E essa decisão do colegiado mostra que, enfim, as denúncias vêm sendo feitas e que cada vez mais o material probatório e as denúncias estão sendo eficazes, né? Nós temos agora uma decisão colegiada corroborando a decisão lá do juiz de Colina. Os vereadores descumpriram o regimento interno e a lei orgânica. Punição justa? Punição justa, né? E os vereadores também deveriam ser punidos todos, porque um dos deveres do vereador é conhecer a lei orgânica do município que ele representa, bem como o regimento interno, né? Era dever, sabendo que aquele projeto era ilegal, aquela votação não deveria acontecer, ou se negar a votar, ou enfim, votar não aquele projeto e não aprová-lo. Isso mostra que cada vez mais os parlamentares seguem desrespeitando as leis de cada Câmara?
Sim, a gente vê, na verdade, a gente vê uma leve mudança sutil nos últimos anos, né? Mas ainda assim, principalmente em cidades muito pequenas, que geralmente os políticos não acreditam que a mídia vá aparecer tanto ou que a população vá se rebelar de tal maneira, né? Acabam acontecendo com mais frequência, né, nesses casos, dos políticos não levarem a sério as questões mais importantes da sociedade. A decisão mostrou que ninguém está acima da lei. É um bom começo contra a corrupção, os conchavos e outros sistemas que corrompem a política? É um bom começo, já na verdade é algo que já se iniciou há muito tempo, né? Nós temos grandes exemplos aí, a Lava Jato, exemplos aqui em Ribeirão da Sevandija, e a gente torce, né, para que as instituições continuem funcionando e que esses crimes que antigamente não eram tão importantes como improbidade, mas que causam enorme prejuízo ao erário, não sejam, enfim, descartados como era feito antigamente. Igor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que Serrana está à beira da calamidade com a falta d'água. André. Até já, Davi.